Estamos ao vivo. Ainda não. Agora sim. Vamos lá, compartilhar. Olha, a Lilian já estava esperando, a branca. Legal. Sim. Pessoas muito queridas que acompanham mesmo. Maria Zalete. A Jana Nunes. A Jana, querida também. Tá frio por aí? Boa noite, Branca. Olha, a Fátima, querida. A Lilian disse que está até ansiosa. É. E hoje nós não estamos tomando água, a gente está tomando um chazinho verde. Tem a Vocês estão vendo aí, ó, a dá pra fumacinha? ver. Bem quentinha. Ai, Sueli, querida, boa noite. A Maria Neuza, muito querida, boa noite. A Fátima Bazana, quanto tempo, Fátima? a Legal. Lúcia Queico também Lúcia, tá por querida. aqui. A Regiane Barbosa. Regiane, abraço. Regiane, vi a Regiane hoje de carro. Quase que eu não te vi, Regiane. Você estava dando um tchauzinho lá, eu nem tinha te visto. Abraço para você. Ó, a Margarete Malafaia tá por Margarete, aqui também. querida. Maria José, Beleza. muito legal. Regina Takashima. Isso, dando boa noite. A Juliane Lobo A Juliane, também, querida. saudando a gente. Tava passeando, né, Juliane? Tava acompanhando você, viu? Que delícia! A Irene Suzuki, boa Isso. noite, Irene. Legal, hein, pessoal? Bastante gente. Olha, o Tiago Souza. Legal, Tiago. Isso aí, pessoal. Vamos chegando que daqui a pouquinho. O Tiago é acadêmico da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Ah, sim, É eu isso, lembro né, dele Tiago? da live passada. Sim, sim. Olha a Carla. Oi, Carla, tudo bem? Sim. Ele tá dizendo, ó, que tá voltando agora do legal, congresso. legal, legal. Bacana. A Juliane Lobo disse que passou frio na viagem. Aí você veio pra cá pra continuar passando, né? frio. A Irene Ferreira Evangelista está com a gente. Lucilene Rafaine já compartilhou com a Carol, que legal. É. Maria José, a Carla tá dizendo que tá tudo certo. Legal, e é isso cara. aí, meu amor. Enquanto o pessoal, né, vai entrando, dando as boas noites, então vamos compartilhar o link da live no perfil do Facebook. Vamos chamar a turma lá nos comentários, né, marcando a galerinha. Isso aí. E daqui a pouco a live vai começar. A Luana, minha querida, cunhada. beijão. Ó, a Isabela, querida, Isabela Santiago, gente boa O demais. seu Antônio de Menezes, Oi, lá de seu Paranavaí. Diz que chegou com boa noite. Boa noite. A Isabela Santiago, lá de Isabela. Najá, também tá Aham. por aqui. Que bom. Aparecida Torres. Marlene, Ó, a Marlene, Lázaro querida. também. Ela diz, boa noite, o despertador não falha. Acho que ela Legal. deve colocar algum alarme, né? Sim, pra sim. avisar sobre a live, que bacana. A Damares, nossa companheira. O Paulo César Mendes, que sempre acompanha. Boa noite, Paulo Boa César. noite. Legal, gente. Muito bom, olha, já deu a hora. Acho que nós já podemos começar. Ó, o Fer e a Mila assistindo sempre. É a nosso pessoal aí, né? Que legal, que legal. Bom, então vamos começar, né? Hoje, então, dando continuidade ao projeto SEDE, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse, nós vamos fazer mais uma live e nós estamos no D de dieta, né? Então, nós fizemos aí, estamos fazendo uma série de alimento e estado cerebral, seja psíquico, seja orgânico, né? E para isso a gente tem utilizado o livro e os estudos sugeridos pela doutora Uma Naidoo. Ela escreveu esse livro que eu indico a todos, Seu Cérebro Bem Alimentado, editora Fontanar, é um livro agora de 2020, é um livro bem recente. E
a gente está se baseando mais ou menos nesse livro. É claro que a gente acaba saindo um pouquinho porque eu acabo vendo as referências bibliográficas que ela cita, então a gente acaba vendo coisas a mais. De maneira geral, a gente está se baseando nesse livro que é muito interessante. A doutora Uma Naidoo, ela é diretora do Departamento de Psiquiatria Nutricional do Hospital Geral de Massachusetts e é uma das principais autoridades nessa relação alimento-doença cerebral, tá? Seja no âmbito psíquico ou orgânico. Então, nós já fizemos uma live sobre alimentação e depressão, uma live sobre alimentação e ansiedade. E hoje nós vamos fazer uma live sobre alimentação e memória. Muito interessante, tá? Meu amor, mais uns boa noites aí. Sim, ó. Tá aqui com a gente a Isa, lá de Curitiba. Isa, Nossa, querida. aqui tá frio lá então, hein? Né, Isa? Deixa eu ver quem mais. A Catarina Miu, que tá Oi, por Catarina. aqui, tá agradecendo aí pelo kefir. Legal. Aparecida legal. Torres também, a Sebastiana Narese, a Jane Zanata tá escrevendo aqui, dizendo gratidão por esta live de hoje. Legal. Que Jane é bom, que muito gostoso. querida, né? Deixa eu ver quem mais. Ó, Luciana Luciana. Insulac também. Luciana. Ela é mãe da Isabela. Que legal. Dando boa noite pra Boa gente. noite. Boa noite. Então tá bom. Então vamos seguir. Bom, por que eu escolhi esse tema? Primeiro porque faz parte daquilo que o projeto SEDE tenta atingir, que é fazer com que vocês tenham uma alimentação legal. Mas no consultório da neurologia, a gente acaba atendendo muitos pacientes com uma queixa de névoa mental. Então a pessoa chega lá contando que está com dificuldade de raciocinar, tem dificuldade de resolver os problemas, a mente não está clara. Esse é o termo que as pessoas mais usam. E geralmente associado a isso vem um distúrbio de memória. Alguns estudos já mostraram que essa sensação de névoa mental está relacionada à inflamação cerebral. Então aquilo que a gente fala, a tecla que nós ficamos batendo o tempo todo, da relação da inflamação crônica subclínica com doenças neurológicas, é uma verdade que já não se contesta mais. Os estudos têm mostrado, quanto mais inflamado você estiver, pior a sua função cerebral. Quanto mais inflamado você estiver, pior a sua memória, maior a chance de você ficar deprimido e ansioso. E olha que nós estamos falando só da parte cerebral, porque quando você está inflamado, aumenta a sua chance de ter doenças autoimunes, doenças neoplásicas, né, doenças infecciosas. Então a inflamação crônica subclínica ela está por trás de muitas doenças. Então, à medida que nós vamos falando de prevenção, às vezes a gente fica um pouco repetitivo, porque a prevenção da ansiedade, através da alimentação, não é tão diferente assim da prevenção do distúrbio de memória. Existe mais ou menos um padrão alimentar que a gente deve seguir para ter uma saúde cerebral boa. E aí você acaba se protegendo contra diversos tipos de patologias neuropsiquiátricas, tá? Bom, a doutora Uma Naidoo, ela insiste muito naquela história de intestino-cérebro. É só a doutora Uma Naidoo? Não, isso é uma tendência da neurologia, da neuropsiquiatria. Nós sabemos com exatidão que um processo inflamatório exacerbado está associado a doenças neuropsiquiátricas. E nós sabemos que essa inflamação, a principal fonte dessa inflamação é a disbiose intestinal, ou seja, uma quebra do equilíbrio do microbioma intestinal, daqueles micro-organismos que vivem no seu intestino.
Quando existe ali um equilíbrio, você tem uma saúde geral e cerebral boa. Quando você tem a disbiose, que é essa perda do equilíbrio do microbioma intestinal, então você acaba inflamando o seu organismo, inflamando o seu cérebro e tendo as doenças neuropsiquiátricas. Então, intestino saudável, cérebro saudável. Intestino doente, cérebro doente. Essa é uma regra muito básica. Então a doutora Uma Naidoo, ela insiste bastante, né? Ela faz ali uma parte a respeito do cortisol, por exemplo, que é aquele hormônio do estresse. Então, quando o indivíduo está estressado e produz o cortisol é produzido por períodos longos, na pessoa muito estressada e que não consegue administrar esse estresse. E, né, mais para frente a gente vai falar muito sobre estresse, sobre como controlar o estresse. Mas a pessoa que tem essa dificuldade e é estressado cronicamente, fica produzindo esse cortisol em altas quantidades. E isso vai fazer com que haja uma perda do equilíbrio do microbioma intestinal. E aí vai haver um aumento da permeabilidade intestinal. Isso vai fazer com que muitas coisas indesejadas passem da luz intestinal para a corrente sanguínea, como restos de bactérias, vírus, restos alimentares. Isso produz uma inflamação. E essa inflamação vai atuar lá no seu cérebro, reduzindo neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, reduzindo a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, e essas alterações vão te levar à ansiedade, à depressão, a distúrbio cognitivo, inclusive distúrbio de memória. Então vocês vejam que as coisas estão ligadas. Se você não tiver um microbioma intestinal saudável, você vai ter muitos problemas neuropsiquiátricos. E como é que a gente consegue controlar esse microbioma? Como é que a gente consegue fazer com que esse microbioma te faça bem? Obviamente, pela alimentação. A alimentação é um fator primordial. É só a alimentação? Não. Para você ter um microbioma intestinal equilibrado, é importante ter um sono adequado, praticar exercício físico e saber lidar com o estresse. Mas a alimentação é um fator muito importante. Então, o que você come pode melhorar a sua memória ou pode piorar a sua memória. É uma questão de escolha. No dia a dia, as pessoas não levam isso em consideração, infelizmente. E acham que um doce não vai atrapalhar em nada. Pode pensar, bem, eu comi doce uma vida inteira, eu vou comer mais um, e daí? Mas é dessa forma que a gente vai se inflamando. E essa inflamação vai predispor a doenças várias, inclusive doenças neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade, declínio cognitivo com distúrbio de memória. Tá? Então, alimentação é fundamental para um bom equilíbrio do microbioma intestinal, tá certo? Então, esse é um fator importante que ela coloca, né? Então, claro, quando você tem um microbioma adequado, você come de forma adequada, essas bactérias intestinais, elas vão ajudar na melhor absorção de vitaminas, de minerais, vai possibilitar uma síntese de neurotransmissores como serotonina, dopamina, ácido gama-aminobutírico. Essas substâncias, elas são produzidas ali no intestino e elas vão influenciar lá no cérebro. Existe um nervo vago, que é um nervo que liga o sistema nervoso intestinal ao cérebro. Então, existem trocas de informações entre o intestino e o cérebro o tempo todo. Tá? Então, quando você come mal, você vai mandar informações ruins para o seu cérebro. Como quando você come bem, você vai mandar informações boas para o seu cérebro. Então, a alimentação é de extrema importância para a saúde cerebral, tá?
Meu amor, uns boa noites aí? Claro, a Jaqueline Nigretti está por aqui com a Oi, gente, Jaque. dando boa noite para nós. A Maria Albertina de la Rovere também, Albertina. dando boa noite. Boa noite. Ah, deixa eu ver quem mais. O Jefferson, a Mara, Legal. também estão por aqui. Érica do Prado também. Oi, Érica. Natália Gomes. A Natália tá lá em Maceió acompanhando a nossa live. Deve estar mais Natália é quentinha muito querida. lá, né? Ela é quentinha, né, Natália? Aqui tá um frio danado. Ó, a Lenice dos Santos também tá por Oi, aqui com a Lenice. gente. A Lenice é filha do seu Dadá lá de Najá. Não Ah, sei se me você se lembro do seu recorda, Dadá. né? Sim, É, o sim. saudoso senhor Dadá. Sim, me Beijo pra lembro. você, viu, Lenice? Muito bom saber que você tá por aqui. A Natalina Faquete também Boa, tá aqui com a Natalina, gente, abraço. dando boa noite. E a Clenira, nossa amiga vereadora, Isso, lá de Ilópolis. Legal, cidade linda. Rio Isso, Grande a do Sul. capital, né, estadual da erva mate. É estadual ou nacional? Agora Acho não que é lembro. nacional, né? Vale, né? fica ali no Vale No do Vale- Taquari, né? Isso, exatamente. Cidade Qualquer linda. coisa corrige a gente aí, tá, Clenir? O Giovanni Francisco também tá por Oi. aqui, lá de Najá. Giovanni, sim, Gil? fugiu, filho do Escurinho. Isso mesmo. Querido. Ó, a Lilian Salva Lageu também tá assistindo Lilian, a abraço. live com a gente. Deixa eu ver, a Sara Fedrigo tá por aqui Oi, Sara, Sara também. sempre presente. E nós já temos perguntas já que Vai logo mais anotando serão aí. feitas. Sim, sim. E é Muito isso, bom. meu amor. Então tá, então seguindo... Antes pode falar. tem como você, por favor, me servir com um pouquinho de chá quente? Porque Sim. eu estou... Vamos pingar umas gotinhas de A gente para stevia. a live, né? Vamos lá, umas gotinhas de Eu vou stevia, um colocar pra mim chazinho também. verde. Porque acabou o meu e tá esfriando, eu tô sentindo. Ó, o meu amigo Raspinha. Eu e o Raspinha, a gente foi campeão, jogando junto. Isso, obrigada, Raspinha meu era um amor. excelente goleiro. Ó, Massumi, Enquanto Tanaka, isso, o pessoal tá Maria entrando, Luísa viu? Seolim. Nossa, muita Isso. gente boa aí. É, Então o tá. Raspinha, Maria. Isso. Bom, o Raspinha, a esposa dele é a Maria, Isso, minha a paciente Maria. querida também. E a outra é a Maria Luísa Seolim, que é minha Isso, paciente querida acabou também. de entrar. E Isso. o Eleutério também tá por aqui. Opa, legal, e o Kill. Will Kill. Ó, dona Dica. Oi, dona mãe. Dica, tudo bem? Saudade de você, hein, mãe? Bom, então dando continuidade aqui, a gente vai falar então dos alimentos que enfraquecem a memória. Então essa primeira parte eu só vou falar de alimento ruim, alimentos que pioram a memória. Tá? Então, a Uma Naidu, ela coloca os piores para a memória sendo aqueles alimentos, adivinha só, de índice glicêmico elevado e ricos em gorduras trans. Os alimentos ricos em gorduras trans são os industrializados, né? A margarina, a bolachinha de pacote, os enlatados. Esses industrializados, de maneira geral, eles têm gorduras trans. Infelizmente, os embutidos, de maneira geral, também têm muita gordura trans. Tá? Então, esses alimentos eles são horríveis para a memória. Por quê? Porque eles aumentam a inflamação intestinal, eles alteram o microbioma intestinal, aumentando a permeabilidade do intestino e, consequentemente, aquele mecanismo todo de absorção de coisas inconvenientes. Sistema imunológico é ativado, processo inflamatório, inflamação cerebral, redução de BDNF, serotonina, dopamina e vem uma memória ruim, tá? Assim como pode vir a ansiedade e a depressão. Então, as gorduras trans devem ser evitadas. O que está dentro do pacotinho, evite. Né? Esses chips, essas bolachas de pacote, principalmente as recheadas, pipoca de micro-ondas. Então, teve gorduras trans, a gente tem que evitar, porque esse é um alimento que vai inflamar o seu organismo e vai atrapalhar a sua memória. Alimentos de alto índice glicêmico, açúcar e farinha branca. Né? E aí o mecanismo é mais ou menos parecido. O açúcar, ele vai fazer o quê? Ele também interfere no seu microbioma, ele facilita a proliferação das bactérias ruins.
né, do filo das Firmicutes, que são bactérias que aumentam a permeabilidade intestinal. Mas não é só isso. Quando você ingere açúcar, você come seu bolo, sua bolacha, toma seu café com açúcar, o que que você faz? Um pico de glicemia. Você absorve um monte de glicose. Aí o que que o seu pâncreas faz para compensar? Produz um monte de insulina. A célula vai ficando resistente a essa insulina, então ela para de captar aquele monte de glicose que você ingeriu. Aquele café doce, aquele bolo, aquela bolacha. E aí, o que acontece? Esse excesso de açúcar da sua corrente sanguínea é captado pelo seu fígado e transformado em gordura. Então, esse açúcar vai fazer você ter o acúmulo de gordura na cavidade abdominal. Acaba infiltrando em vísceras, como por exemplo o fígado, podendo produzir a famosa esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Aí as pessoas falam, eu vou parar de comer fritura, eu vou parar de comer gordura. Bom, tudo bem, mas não adianta nada você parar com isso e continuar comendo o açúcar. Porque esse açúcar, em última instância, ele vai se tornar gordura. E essa gordura que fica acumulada na sua parede abdominal, ela produz uma coisa muito ruim, que é a interleucina 6, que é muito pró-inflamatória. Essa interleucina 6 vai atuar, adivinha onde? No cérebro. E aí ela aumenta a inflamação, reduzindo de novo BDNF, serotonina, dopamina, enfim, piorando a função do seu cérebro. Consequentemente, a sua memória vai ficar pior. E a princípio, você tem uma alteração de função das áreas de memória. Essa fase ainda é reversível, se você mudar seu estilo de vida. Mas se você persistir nesse erro, com o passar do tempo, você vai ter uma alteração estrutural. Você vai perder neurônio. E você vai perdendo aos pouquinhos ao longo da vida. O que vai acontecendo? O seu cérebro ele vai reduzindo de volume. O seu lobo temporal, que é uma área relacionada à memória, ele vai diminuindo de volume. E a sua memória vai ficando ruim. Então, comer açúcar é horrível para a sua memória. E isso vale para os outros alimentos de alto índice glicêmico, como, por exemplo, o arroz branco, a batata inglesa, as farinhas brancas de maneira geral. Não é? Há uma diferença muito grande entre comer batata inglesa e batata doce. Batata doce saudável, batata inglesa não. Por quê? A batata doce ela tem um índice glicêmico menor. Batata doce ela é absorvida de uma forma muito diferente, não faz aquele pico de glicose enorme que a batata inglesa faz. Então, os alimentos de alto índice glicêmico, e nós até fizemos uma live a respeito disso, né, falando que, de maneira geral, a gente deve ingerir os alimentos com índice glicêmico abaixo de 50. Isso é importante. Se a gente seguir essa regra, alimento, dá preferência para aqueles com índice glicêmico abaixo de 50. A gente vai fazer bem menos pico de glicose, bem menos pico de insulina. Né? E lembrar que quando aumenta essa insulina, ela tem que ser eliminada do organismo. Aí vem lá uma enzima para degradar essa insulina, que é a enzima degradante da insulina. Essa enzima é a mesma que degrada a proteína beta-amiloide, que é aquela proteína que está acumulada no cérebro das pessoas com Alzheimer. Olha que coisa interessante. Enquanto você desvia a enzima para destruir a insulina porque você comeu doce, você para de proteger o seu cérebro, porque essa enzima ela não vai estar lá depurando essa proteína beta-amiloide. Então, gente, isso é muito sério. Comer açúcar, comer farinha branca, comer gorduras trans, atrapalha a sua memória. Mas não é só isso. Comer essas coisas vai aumentar a chance de você ter doença neurodegenerativa. Ah, mas por que que isso não é tão divulgado?
Primeiro, a indústria alimentícia não está interessada na sua saúde. A indústria alimentícia ela está interessada em vender comida para você, mesmo que tenha a pior qualidade possível. Ah, então por que os médicos não falam isso? Porque só os médicos que estudam estão entrando nesse mundo. Porque esses estudos são recentes, são estudos de 4, 5 anos para cá. Antigamente a gente não sabia, né? Mas a partir de alguns estudos, principalmente os estudos da Universidade da Califórnia, em que eles começaram a elaborar protocolos de prevenção contra declínio cognitivo, todo neurologista deveria estar atento. Hoje a gente tem o casal Sherzai, da Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, que faz um trabalho maravilhoso em relação à prevenção de declínio cognitivo, prevenção de doença de Alzheimer, e com um sucesso fantástico. Puxa, só que, de maneira geral, os médicos preferem aquela atitude de tratar a patologia. Espera chegar a patologia, depois trata. É uma medicina reativa. Infelizmente, nas escolas médicas, ainda existe esse tipo de pensamento. Tratar a patologia. Ótimo, o médico deve ser bom em tratar a patologia, mas ele deve ser muito bom em prevenir patologia também. Isso eu acredito que seja algo temporário. Eu acho que no futuro próximo, o Miltinho vai começar a fazer medicina agora numa ótima universidade no Rio de Janeiro. Eu estive olhando a programação deles, o currículo deles, e eu vi que ali tem algo de prevenção já, algo que no meu tempo não tinha. Então eu espero que a próxima geração de médicos já tenha a ideia da importância da prevenção de doenças neurodegenerativas. E quando você faz proteção contra a doença neurodegenerativa, você faz proteção contra as outras doenças também, tá? Então ela começa falando desses dois vilões aí, alimentos de alto índice glicêmico e alimentos ricos em gorduras trans, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro. Ela faz aqui uma ênfase em um alimento, uma substância que seria muito ruim para a memória, que é o glúten. O glúten ainda ele ainda é um pouco controverso nesse aspecto, tá? Em relação à memória, mas a doutora Lucy Harper, uma pesquisadora americana muito bem conceituada, ela fez um trabalho muito bem feito e ela mostrou que a restrição do glúten melhorou muito o raciocínio das pessoas. Inclusive, melhorou aquela parte da névoa mental. Então, não há necessidade de você se abster completamente do glúten, mas você pode diminuir muito o glúten. Isso é importante, gente. Até porque essas mudanças, elas são um processo. Às vezes você não consegue fazer tudo de uma vez só. Parar de comer tudo que você gosta. Mas você tendo esse conhecimento, você vai reduzindo, e daqui a pouco você não está precisando mais utilizar. Tá? Então, a doutora Uma Naidoo coloca o glúten como um problema sério para a memória, o trigo, o pãozinho de cada dia. Ah, mas eu como só um pãozinho de manhã. Tá, mas aí quando você come aquele pãozinho, você tem a ação do glúten, que agride a parede do seu intestino e aumenta a inflamação. Você tem o problema da amilopectina A, que está no glúten, que é um carboidrato de absorção muito rápida, que vai fazer subir sua glicose, subir a insulina e desencadear todo aquele mecanismo. Então você imagina você que tem 50, 60 anos e comer um pãozinho todos os dias. Imagina um mal cumulativo que isso te fez e continua te fazendo. Vai aumentando a inflamação, então vai aumentando as suas dores. Se você tem artrose, se você tem artrite reumatoide, se você tem lá um problema qualquer de coluna, de joelho, quando você come essas coisas pró-inflamatórias, essas dores tendem a aumentar, porque a inflamação aumenta. Você come o açúcar, come a farinha branca, a dor aumenta. Isso é importante, gente.
Nós precisamos mudar esse conceito de que, eu tô com uma dor, eu vou tomar um anti-inflamatório. Antes disso, você deve mudar seu estilo de vida, não é? E não cair sempre na garra da indústria farmacêutica. Não cair sempre na garra das prateleiras de farmácia, tá? E então eu tô vendo aqui que tem bastante pergunta, né? A Luana perguntando, eu não vou responder as perguntas, mas já tá aqui no escopo, a esteatose hepática, ela melhora com alimentação, sim, Luana. Inclusive tem uma amiga querida que está assistindo, que é a Sara, ela tinha uma esteatose hepática e ela conseguiu se livrar da esteatose hepática com restrição de açúcar, de farinha branca, né? Então é interessante isso. Então eu falei dos alimentos horríveis para a memória, né? Aí agora eu vou falar daqueles bons para a memória. Meu amor, dá uns boa noites aí. Claro, olha só. Aqui com a gente a Clau Campos, Oi, vem Clau. participando, também tem comentários aqui. A Maria Aparecida Ribeiro Fante está com a Sim. gente também. A Tia Ivone Cida. Coel, que chegou no meio Oi, da Ivone, live, mas abraço, está por querida. aqui. Ivone, Deixa eu gente boa ver demais. quem mais. O Miltinho, Oi, que tá aqui em Miltinha. casa assistindo a Miltinha, live. futuro médico, futuro neurologista, hein? Isso, ó, a Aline Ferreira, né, que é lá de Najá, filha da Aline, Jerusa, tá olha, por aqui também. Aline, a Jerusa, muito querida, adoro a Jerusa. Isso, a Thelma também tá com a gente, a prima Dalila, da né, Lila. lá de Sim, Colorado. abraço, prima. A Almira Amaral também tá Almira, assistindo abraço. a live, prestando atenção em tudo. Legal, O Walter legal. Barizon tá O assistindo Walter, também. que honra, o Walter. A Mafalda deve estar vendo também. Isso, ó, a Benedita Arruda tá com a gente também, e a Dalila tá Benedita dizendo Arruda, assim, ó, que ela tá abraço, dando Benedita. boa noite dela e da tia Luzirde. Sim, tia também. Luzirde, muito querida. Sim, Deixa eu ver quem abração pra ela, mais. que É a legal. Fátima Costa também, que acabou Oi, de Fátima, entrar. abraço. E Legal. é isso, meu amor. Ó, tem um comentário bacana aqui também de alguém que é da Lucilene Raffaini, que disse que está fazendo um tratamento de fibromialgia, intestino e hipotiroidismo, e ela teve que mudar totalmente a alimentação Sim. para o intestino voltar a funcionar corretamente. Então, nada de leite, de farinha, Isso. de açúcar, e é claro, ela está tendo acompanhamento de nutricionista também. Perfeito, é isso aí. Se ela tem hipotiroidismo, ela tem no mínimo uma doença autoimune. Então ela tem que tirar tudo aquilo que agride parede intestinal. E aí tem a lactose, né, do leite e tem o glúten do trigo, né? Lembrar sempre que eu tenho muitos pacientes que eu tiro o leite. O leite realmente, depois dos 5 anos, a maior parte das pessoas acabam tendo uma intolerância à lactose, né? Aí a pessoa fala, não, mas eu tô tomando o leite sem lactose. Gente, é uma fria. O leite sem lactose, ele é tratado com a enzima lactase e aí, como consequência, forma a degalactose. Essa degalactose, ela é tóxica para a gente, ela também é pró-inflamatória. Então, leite realmente é um problema para a maior parte das pessoas. Legal, então tá, agora vamos falar de como proteger a memória com a alimentação. Bom, então vamos lá. Doutora Uma Naidoo, ela fala de uma coisa muito interessante, ela cita vários estudos, eu fui investigar algumas referências bibliográficas que ela sugeriu, sobre a importância, prestem bem atenção, da restrição calórica para a melhora da memória. Gente, fantástico. Reduzir a comida ajuda na memória. Isso não é bem uma novidade, porque a gente sabe há muito tempo que nesses lugares de zona azul, que são os locais onde as pessoas têm expectativa de vida muito longa, uma característica desses lugares é que as pessoas comem, mas não até se sentirem saciados. Então, eles buscam pela qualidade da alimentação e não pela quantidade. Então é interessante sair da mesa antes de sentir-se completamente saciado. Há alguns anos, então, se descobriu que as pessoas que comiam menos, que faziam uma restrição das calorias,
elas tinham um telômero maior. O que é o telômero? O telômero é uma estrutura que fica na ponta dos cromossomas e esse telômero ele é responsável é, pela renovação da célula. Então, quanto maior o telômero, maior a capacidade de divisão celular, de formação de novas células. E as pessoas que fazem restrição calórica têm um telômero maior, ou seja, a célula tem uma capacidade muito maior de regeneração. Isso está diretamente relacionado a melhor saúde e aumento de expectativa de vida. Então, isso é algo que todos nós podemos fazer. Vamos comer um pouco menos. A nossa porção de comida ela pode ser diminuída. É muito interessante sempre iniciar a alimentação pela salada. Muitas verduras, às vezes legumes, às vezes as crucíferas junto, como couve-flor. Uma salada volumosa, regada a azeite de oliva extra virgem. Então você começa a alimentação por ali. E aí tem duas vantagens grandes. A primeira é que ela já vai dar uma sensação de saciedade e quando você for para o prato principal, você já vai comer menos. E a segunda vantagem é que mesmo que você coma algum carboidrato depois no prato principal, mesmo que seja um carboidrato de absorção rápida de alto índice glicêmico, essas fibras que você ingeriu previamente vão impedir uma absorção rápida daquele carboidrato. Então a gente deve comer menos e deve sempre iniciar a refeição por uma boa salada, tá? Bom, aí ela vai mostrando alguns estudos, e tem um estudo já meio antigo, de 2009, da doutora Verônica Witt e os colaboradores. Eles fizeram um trabalho assim, eles fizeram uma restrição calórica de 35% em idosos. E ao fim de 3 meses de acompanhamento, esses idosos tinham tido uma melhora muito grande na memória. Então esse foi o primeiro estudo. Agora em 2019, a doutora Emily Leclerc e os colaboradores, eles fizeram um ensaio clínico e aí com 2 grupos. Um grupo em que eles restringiram em 25% a caloria e outro grupo que comia do jeito que queria. E eles acompanharam esses pacientes por 2 anos. E o resultado final, adivinha, foi uma melhora significativa da memória naquele grupo dos pacientes que fizeram a restrição calórica em 25%. Então, vale a pena você procurar seu médico ou seu nutricionista e elaborar uma dieta com uma restrição calórica de 25%. Se você não quiser buscar uma orientação profissional, apenas saiba que quando você estiver se alimentando, um pouquinho antes de se sentir saciado, você deve parar de se alimentar. Isso é uma forma muito inteligente de melhorar, inclusive, a memória. A restrição calórica. Muito interessante. Bom, então eu acho que isso ficou bem claro, né? Comer menos pode ajudar na sua memória. Bom, aí ela começa falando de outros alimentos que podem ajudar muito na memória. Então, o fitoestrogênio, que está presente na isoflavona, isso melhora a memória. Onde tem isso? No soja. Mas não é só no soja, tem lá no grão de bico, tem no feijão, tem na ervilha, tem no amendoim, tá? São bons alimentos. Lembrando que nem todo mundo vai ter benefício, por quê? Só 25% dos não asiáticos e 50% dos asiáticos têm as bactérias intestinais que vão utilizar a isoflavona, são capazes de metabolizar a isoflavona. Mas vale a pena usar esses alimentos porque eles são saudáveis por outros motivos também, né? Bom, aí depois ele coloca, olha só que alegria, um outro alimento que ela coloca que ajudaria na memória é o café. O café ele é rico em polifenóis, então ele tem ação antioxidante, mas aí depende da quantidade. Quando a gente passa ali de 400 miligramas por dia,
Isso já é suficiente para piorar a ansiedade. Então, uma regra básica é que a gente possa tomar até 3 xícaras por dia, de preferência antes do meio-dia, e, por favor, sem açúcar. Porque se você adoçar com açúcar, acabou o benefício do café. Você só vai ter o malefício do açúcar. Tá certo? Café é para tomar sem adoçar. Se você quiser adoçar, coloque ali um pouquinho de estévia. Mas não coloque açúcar, porque senão não tem benefício nenhum. É só malefício, tá? Aí ela até coloca uns estudos interessantes, né? O Gilder e os seus colaboradores, eles fizeram um estudo de 10 anos acompanhando 676 idosos. E aqueles que tomavam café tiveram uma manutenção de uma capacidade cognitiva melhor do que aqueles que não tomavam café. E também em 2009 teve um trabalho grande em que eles observaram pessoas de meia idade, acompanharam por 21 anos, e os que tomavam café tinham uma menor chance de declínio cognitivo. Então, o café em quantidade pequena, ele pode auxiliar na sua memória, né? A regra básica, até 3 xícaras e sem açúcar, obviamente, né? Bom, aí depois ela coloca um outro alimento importante para a melhora da saúde cerebral e da memória, que é o azeite de oliva extra virgem. Tem muitos estudos mostrando que ele realmente protege contra o declínio cognitivo e ele pode melhorar a memória, né? Ele é rico em compostos fenólicos, tem um chamado óleo cantal, que é um polifenol muito interessante, que tem uma ação antioxidante, que faz proteção cerebral. Então, azeite de oliva extra virgem é um alimento campeão na preservação da memória. Inclusive tem um estudo, até eu ia falar para você, meu amor, do Alvarenga, que é um brasileiro, e ele mostrou que o salteamento de vegetais no azeite de oliva extra virgem libera muitos polifenóis, e com potencial grande de proteção cerebral e melhora da memória. Meu amor faz esses vegetais salteados com azeite de oliva. Faço de conta que eu sou chefe. Fica uma delícia, Você viu? vê? Estou promovendo saúde. Sim. Então, o azeite de oliva extra virgem, ele é rico em ômega 3, em vitamina E, nos aminoácidos essenciais, e ainda tem essa ação antioxidante fantástica do óleo cantal. Então, tá aí. Depois ela coloca outra classe de alimentos que são fantásticos para a memória, que são as especiarias, que a gente sempre fala aqui, né? Então entra cúrcuma e açafrão, que são os campeões. Mas os outros também, alecrim, gengibre, coentro, salsinha, cebolinha. Esses alimentos, essas especiarias têm ação antioxidante e acabam melhorando a parte da memória, né? Cúrcuma e açafrão, conforme já perguntaram, têm as propriedades muito parecidas, né? A diferença é que o açafrão ele tem um sabor mais terroso. Desculpa, a cúrcuma é mais terrosa, né? O açafrão ele tem um sabor mais delicado, tá certo? Mas em termos de benefícios para a saúde, os dois são excelentes. Bom, lembrar sempre que para absorver bem a curcumina do açafrão e da cúrcuma é importante a gente usar a pimenta do reino, né? A pimenta do reino melhora a biodisponibilidade da curcumina, tá? Bom, aí ela coloca aqui, né? Ela fala da pimenta do reino e da canela, que, inclusive ela mostra uns estudos que mostram que a pimenta do reino e canela aumenta a disponibilidade da acetilcolina, que é um neurotransmissor relacionado à memória. Fala muito do alecrim, que o alecrim também estimularia a síntese da acetilcolina, o gengibre e a sálvia. Eu não conhecia sálvia até recentemente, aí meu amor planta na hortinha dela ali e é gostoso, né? E a sálvia, ela tem um poder anti-inflamatório fantástico, significativo. Também é antioxidante, aumenta os níveis de acetilcolina. Então, tem autores que falam até que ela teria a capacidade de acelerar a regeneração de neurônios. Fantástico, né? Então, melhora muito a memória, a sálvia.
Então, são esses alimentos, tá? Aí eu queria falar para vocês de um estudo muito legal. Meu amor, você quer dar uns... Acho que eu vou concluir, depois a gente vai para os... bastante pergunta, Tá, então vamos tá? lá. Ó, então é o seguinte, em 2015 tem uma cientista muito brilhante americana, que é a doutora Martha Morris. Eu já li muitos artigos dessa mulher, ela é realmente, assim, genial. E ela e a equipe, eles desenvolveram uma tal de dieta MIND, M-I-N-D. MIND são as iniciais em inglês, mais ou menos ali, de Intervenção Mediterrânea DASH para prevenir neurodegeneração. O que ela fez? Ela fez uma mistura da dieta mediterrânea e a dieta DASH. A dieta mediterrânea é aquela usada lá no sul da Espanha, sul da França, Itália, Grécia, que tem predomínio de frutas, verduras, legumes, peixes, o vinho. Ah, eu adoro. Grãos integrais, o azeite de oliva, as oleaginosas, que são as castanhas, né, sementes como chia, abóbora, girassol. Então, essa dieta do Mediterrâneo, todo mundo já sabe que ela é protetora para a função cerebral. Né? Inclusive, sul da Itália é uma das áreas chamadas de zona azul, onde eles têm uma expectativa de vida muito alta, né? Por causa desse tipo de dieta. E ela misturou essa dieta com a dieta DASH. A dieta DASH é uma dieta mais específica para hipertensão arterial. Então, é uma dieta que tem baixo teor de sal, e aí tem os vegetais, grãos integrais, as gorduras boas, o peixe, frango, evitando completamente açúcar, farinha branca, as gorduras trans e excesso das bebidas alcoólicas. Então, vejam que um pouco de vinho é interessante. Agora, o excesso de bebida alcoólica já vira um grande problema. Então, ela formulou ali a dieta MIND. E aí, o que ela fez? Ela começou a dar nota para os alimentos. Ela dava, então, notas positivas para os grupos alimentares bons e notas negativas para os grupos alimentares ruins. Então, notas positivas ela dava para as verduras verdes escuras, como couve, espinafre, alface, vegetais como pimentão, abóbora, cenoura, brócolis, tomate, vagem, beterraba, milho, frutas vermelhas como morango, mirtilo, amora e framboesa, nozes, feijão, lentilha, frutos do mar, azeite de oliva, aves e vinho. Ela dava notas negativas para os grupos alimentares nocivos. Carne vermelha, que a gente precisa diminuir bastante, né? Margarina, que é o caos, que é o destruidor da saúde, doces, farinha branca, frituras e fast foods. Então, os participantes eles foram testados em relação às habilidades cognitivas, memória, habilidade visoespacial, velocidade de processar estímulos externos, né? Ela e o grupo acompanharam esses pacientes por 5 anos. E os resultados foram fantásticos, gente. Então é o seguinte, quanto mais altas as notas na dieta MIND, menor a taxa de declínio cognitivo. Ou seja, quem comia as coisas boas tinha um cérebro mais preservado, tinha uma chance menor de ter distúrbio de memória. E aqueles participantes que não comiam bem, que tinham notas negativas, que comiam o açúcar, o trigo, as gorduras trans, as farinhas brancas, esses pacientes tinham notas baixas. Então, quando eles chegaram ao final do estudo, eles notaram que os participantes que tinham notas altas, que comiam direito, eles tinham uma idade cognitiva 7 anos e meio menor que os que tinham notas baixas. Gente, isso é fantástico. Essas pessoas que comiam os alimentos corretos, elas pararam de envelhecer. No final das contas, elas estavam 7 anos e meio mais jovens do que aqueles que comiam mais. O tempo passou igual para os dois grupos, mas o envelhecimento cerebral é completamente diferente para aqueles que comeram as coisas corretas da dieta mediterrânea e da dieta DASH, que é mais ou menos isso que a gente falou a live inteira. Então, isso é formidável, né?
Então, só para terminar, né, as dicas, então é o seguinte, você deve evitar os alimentos de alto índice glicêmico, né, e as gorduras trans, que a gente já falou quais são, e você deve adotar os alimentos que melhoram a memória, tentar fazer a restrição calórica, comer menos, e dessa forma a sua memória vai melhorar. Nunca se esquecer que essa medida não é isolada. Junto com isso tem que ter atividade física, um sono de boa qualidade, tempo para você se divertir, para você ficar com a sua família. E dessa forma você pode ter uma memória muito melhor. Mas não só uma memória muito melhor, você vai ter um cérebro funcionando de forma muito mais eficiente e uma saúde orgânica muito melhor. Tá certo? É isso, meu amor. Ok, então vamos às perguntas. Ó, vamos começar com a pergunta aqui do seu Antônio Barbosa, lá no comecinho da live. Ele perguntou assim, que se quando a pessoa acorda no meio da noite, por exemplo, com a boca muito seca, isso pode ser efeito de algum remédio, alimentação ou alguma doença como diabetes ou colesterol. A Clau Campos, ela também reclama desse sintoma de boca seca e ela também quer saber se isso tem relação com alguma doença ou pelo fato dela dormir com a boca aberta também, então pode ocasionar só nas perguntas já tem a resposta, né? Ou seja, boca seca tem múltiplas causas. Múltiplas causas. Então, meu amor, você quer mais um chazinho? Não precisa pôr stevia, não. Sem stevia? Eu vou no chazinho. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Então, boca seca, ela pode acontecer por múltiplos motivos. Alguns medicamentos com ação anticolinérgica pode dar boca seca. Quem tem diabetes mellitus pode ter boca seca. Quem tem refluxo gastroesofágico pode ter sensação de boca seca. Quem tem respiração bucal, principalmente à noite, pode ter boca seca. Então, tem múltiplas causas. Eu não poderia falar boca seca é por tal causa. Não, são múltiplas causas. Então, tem que investigar. Né? Tem que investigar porque não dá para saber simplesmente assim, boca seca o que é. Depende. Bem, a Jaqueline, ela tem uma pergunta que foge um pouquinho sobre o tema da questão da alimentação, mas que tem muito a ver com os assuntos das nossas lives, né? Ela quer saber se um psicopata tem excesso de inflamação no cérebro, até que ponto isso tem ligação? Olha só, hein? Jaqueline, tem um livro muito legal que eu sugiro que você leia. Se chama Anatomia da Violência, do Dr. Adrian Raine. Tá? Um livro fantástico. Nesse livro, que é um livro grande, ele discorre sobre a formação da mente de um psicopata. Né? Existem alterações estruturais cerebrais que se relacionam, então, com a ação de um psicopata. Geralmente, essas pessoas têm uma perda da ligação entre a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal. Não tem uma regulação, não tem uma conexão dessas duas áreas. Então o indivíduo perde o remorso, a capacidade de sentir remorso. Ele faz o mal e ele não sente nenhum remorso. Né? Nós que teoricamente somos normais, se a gente prejudica alguém, a gente pode se sentir mal por isso. Psicopata não. Às vezes ele não sente nada, ele é indiferente, e às vezes ele sente até prazer. Isso não teria uma relação com inflamação. Tá? Isso é mais uma alteração de vias neuronais, é mais uma alteração relacionada ao processo fisiológico que deveria acontecer em momentos de emoção. E o psicopata tem uma alteração. Né? Então, se você ler esse livro, você vai ver que a formação da mente de um psicopata passa por muitos fatores, na verdade. É influenciado por muitos fatores, que vai desde qual o tipo de gravidez que a mãe teve, se essa mãe sofreu desnutrição, se essa mãe bebeu, se essa mãe fumou, se essa mãe usou droga.
Depois vai depender de como foi a primeira infância, se ele sofreu agressão física, se ele sofreu de desnutrição. Depois tem relação com o início da adolescência, como ele era aceito no ambiente. Então, tem um monte de fator, entendeu? A genética é um dos fatores, mas o ambiente é um fator fundamental para a formação da mente de um psicopata, para a formação da mente violenta. Um país com desigualdade social, com pobreza extrema, como é o nosso caso, é um grande celeiro de formação de mentes violentas. Por isso que a gente vê o tempo todo as notícias de gente matando gente por motivos mais fúteis, uma briga de trânsito, né? A criminalidade aumentando, os assaltos acompanhados de violência, né, desnecessária do ponto de vista do assaltante, porque a vítima já entregou tudo, mas ele sente o prazer de espancar, de bater. Então, um país como o nosso, com desigualdade social, desestrutura familiar, crianças que se criam precisando se virar sozinhos, sem apoio, desnutridas. Então, o Brasil, nesse momento, nesse momento tão triste que a gente vive, é um celeiro de mentes violentas e de psicopatas. Vamos voltar aqui para a alimentação, até falando sobre essa questão de mente e tal. Eu estava vendo aqui um comentário da Maria Zaletti, mas aqui, ó, ouvindo todas essas informações nessa questão aí, né, de alimentação, ela começa a relacionar, né, a situação em que nós nos deparamos hoje, principalmente em sala de aula, com muitas crianças com laudo de TDAH e outros transtornos, né? Sabemos que devido à situação econômica e mesmo pela falta de conhecimento, a alimentação de muitas crianças está assim totalmente errada. Foi a Maria Zaletti. A Maria Zaletti. Comentário assim muito pertinente. Bastante. Porque, olha só, o interessante é que a formação cerebral de uma criança, de um adolescente, ela está em pleno vapor. É o momento em que você está formando esse cérebro. E um erro alimentar para a criança e para o adolescente tem muita influência. Tem muita influência, vai tirar muito da capacidade cognitiva dessas crianças e desses adolescentes. E, infelizmente, uma boa parte das escolas, eu acho que dá até meio que para generalizar, não há preocupação, pelo menos não há esse tipo de preocupação para a escolha do alimento adequado para a formação de um bom cérebro. Mesmo porque a gente vive numa situação tão difícil que ter merenda já está ótimo, né? Uma pena. Eu vou participar de um congresso, e é um congresso internacional, eu fiquei muito feliz de poder participar. E, bom, então lá tem um grupo que vai discutir a prevenção de declínio cognitivo. Então, quando eu fiquei sabendo que eu ia participar, eu fiquei todo feliz. Falei, vou participar do grupo Finger, né, daquele grupo de estudo que eu já falei para vocês da Suécia, vou conhecer os caras, vou saber detalhes, tal, que é mais ou menos o que a gente prega aqui, a prevenção. Mas não, eu vou, na verdade, falar junto com os países pobres, junto com a Índia, com a Venezuela, com a Colômbia. Por quê? Esse meu discurso de prevenção aqui para vocês é um discurso já para um país desenvolvido. E nós não somos um país desenvolvido. Por quê? A gente pode, vocês que participam da live, né, eu acho que quase que na totalidade são privilegiados. Né? Nós somos privilegiados, a gente tem, né, as nossas refeições sem problema, a gente tem até às vezes o luxo de poder escolher qual alimento comprar, mas a maior parte das pessoas no Brasil, uma boa parte, come o que tiver, come o alimento mais barato. E quais são os alimentos mais baratos? Infelizmente são aqueles cheios de caloria, cheios de gorduras trans,
não é? Então, eu não posso falar de prevenção como brasileiro, eu não posso no Congresso falar como eu estou falando para vocês. Eu tenho que pensar numa outra forma, assim como a neurologista indiana vai falar. Ela vai mostrar que existem duas Índias. Existe a Índia bem-sucedida, rica, e existe a Índia dos pobres, miseráveis, que comem o que acham no lixo. E no Brasil é mais ou menos assim. Então, infelizmente, na escola, né, na escola pública, a gente não tem como ficar exigindo tanto nesse momento. Aí você fala, pô, então na escola privada deve ser legal, né? Eu acho que não. Eu acho que Na escola privada não tem nem merenda. Na verdade, o que tem são as cantinas. são as E o cantinas. que se vende nas cantinas, né? Glúten e açúcar. É isso. Mas muito bem colocado isso, viu? A Maria Zanetti colocou muito bem colocado. É uma preocupação que eu e a Érica temos, e a gente até pensa no futuro de fazer um levantamento do que é servido nas escolas. Porque é uma alimentação completamente errada. E é assim, isso é novidade, gente. Faz poucos anos que a gente sabe disso. Eu comi doce a minha vida inteira. Eu dei doce pro meu filho. Quanto mais doce, mais gostoso era, né, meu amor? O Caio comeu doce, meu tinha. tio comeu doce. Hoje a gente está lutando para mudar os hábitos alimentares deles. Então, isso é novidade, mas a gente tem que se apegar a essa novidade, porque agora a gente sabe o porquê dessa epidemia de Alzheimer, né? Dessa epidemia de obesidade. Então, a gente precisa começar a mudar, e essa mudança ela não vai vir da indústria alimentícia, de forma nenhuma. Então, vai vir do conhecimento individual. Vocês que sabem disso, que acompanham o Projeto Sede, vocês precisam divulgar isso, né? Porque é uma forma de proteção cerebral através dos conhecimentos científicos mais modernos. É isso. A Ivone Quell, ela quer uma dica, né, de como fazer a chia, de como preparar a chia, por exemplo, para o café da manhã. Ai, meu amor, agora é com você. Olha, eu ia pedir para você responder essa pergunta, mas assim, vai da criatividade. A chia ela é interessante, por exemplo, se você for fazer uma omelete, né, você colocar um pouquinho ali no preparo. Você pode, por exemplo, fazer comer o kefir de manhã, que é excelente com chia, que é uma coisa que a gente faz, né, meu amor? Diariamente. Você vai fazer uma tapioca, pode pôr até a chia ali na tapioca. Na salada de frutas. Na salada de frutas, até na salada, daí já não é mais café da manhã, mas na salada na hora do almoço, essa salada, né, volumosa, rica, que a gente estava comentando, né, põe ali um pouquinho, né, salpica um pouquinho de chia, pode pôr linhaça também. Então, chia e linhaça não pode faltar, chia e linhaça. Exatamente. Tá aí, uma mas se dupla for comer, saudável. ó, salada de frutas você pode colocar na omelete, na tapioca, então manda aí na criatividade, né? Só não precisa pôr no café, mas se quiser também. Não colocando açúcar no café, tá legal. Sim. E aí, ela também tá dizendo aqui, ela tá com uma dúvida, e com certeza por causa do seu comentário referente ao leite sem lactose. Então, isso cria, né, um certo espanto nas pessoas. E ela tá dizendo assim que ela começou a tomar leite sem lactose por uma indicação médica. Então, por exemplo, ela quer saber se um endocrinologista, ele passa dieta para as pessoas. Sim, né? Passa. Com certeza. O negócio é assim, ó, se alguém identifica em você uma intolerância à lactose, então você não pode ingerir a lactose, porque você tem uma deficiência de lactase, tá? Então aí tem a opção do leite sem lactose. Só que na preparação desse leite é produzido a D-galactose. Você não vai ter intolerância à D-galactose, você vai conseguir tomar. Só que já se sabe que essa D-galactose, ela também aumenta a inflamação intestinal. Então, não é nada benéfico. Vamos lá, com pergunta da Marta Tesolin. Ela diz que tem uma amiga que está com uma bactéria, então tudo que ela come, a barriga fica estufada. Quais os alimentos que ela deve evitar para que isso não aconteça? Então, se tem a bactéria, deve ser o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria relacionada à formação de úlcera e gastrite.
o que se faz primeiro é erradicar essa bactéria, né? Então, o médico dela certamente vai passar antibióticos específicos para fazer erradicação. Aí depois ele vai utilizar um protetor gástrico e depois disso, aí começa a fazer a reposição do microbioma intestinal. Aí provavelmente o médico dela vai passar um probiótico para recolonizar o intestino e melhorar os sintomas, né? Tanto do intestino quanto do estômago. Bom, e a Ivone Coel, ela diz que está se queixando, né, que está com a memória ruim, e ela gostaria de saber se isso pode ser os hormônios. Ela tem reclamado também do cabelo, que tem caído muito. Ela quer saber se isso também pode ser por causa dos remédios de depressão que ela toma, né, qual a relação disso com os alimentos. Sim, o distúrbio de memória pode ter um monte de causa, né? A alimentação inadequada é um motivo. Mas quando você chega a um consultório médico e diz que tem um distúrbio de memória, tem uma investigação, né? Tem um screening de exames que a gente pede para ver como é que está o nível de algumas vitaminas, de alguns minerais, né? Exames para a gente identificar qual o impacto que a depressão está tendo na área da memória. Então tem que ter uma investigação, né? Não dá para a gente falar assim simplesmente, porque o distúrbio de memória ele é complexo, ele precisa de investigação. O erro na dieta é uma das causas, Mas, por exemplo, se você tem uma depressão e não está evoluindo bem com remédio, a depressão ela cursa com distúrbio de concentração e perda de memória de curta duração. Então, a depressão pode estar produzindo distúrbio de memória. Tem alguns antidepressivos com ação anticolinérgica, é um grupo de antidepressivos que também podem atrapalhar na memória. Então tem que investigar, tem que ver se tem alguma coisa metabólica, se tem algum distúrbio tiroidiano, por exemplo, que pode influenciar na memória. Então é uma coisa complexa e que seu médico tem que investigar cuidadosamente. Olha que comentário bacana. A Almira Amaral, ela disse que a mãe dela tem 97 anos e como uma boa baiana, sempre usou temperos como açafrão, etc. Ela não come lanches e sempre comeu moderadamente. Ela tem celular, mas se lembra do telefone dos filhos e diz que a memória dela tá melhor que a das filhas. Que Só que ela não dispensa uma rapadura original. A rapadura ela não é tão ruim quanto o açúcar. A rapadura ela é menos processada, né? Mas é lógico, não é legal. Mas ela tem, aí ela pode comer a rapadura, que não é legal, mas ela tem um monte de hábito legal. Então ela deve ser magrinha, ela deve comer pouco, então isso faz diferença. Deve ter uma visão legal da vida, não é muito estressada, nervosa, ansiosa. Nossa, com 97 anos, lembrando o telefone dos filhos. Fantástico, né? Quer ver? Meu amor, você sabe o número do meu telefone? Não sei não. Isso é um detalhe importante, gente. Tem um estudo moderno mostrando o seguinte, que a nossa capacidade de memorização ela diminuiu. Por quê? Porque até alguns anos atrás a gente tinha que saber, ou você tinha uma agenda né, escrita lá tal, ou você memorizava alguns números de telefone. Com o advento do celular, Isso é verdade. a gente foi perdendo esse hábito. Hoje a gente utiliza o cérebro com mais eficiência para outras coisas, então isso foi bom, mas a gente perdeu a capacidade de memorizar que tinha no passado. A gente tem uma capacidade menor de memorização do que no passado. A não ser que a gente volte a treinar. Claro que se de repente desaparecer o celular da face da Terra e a gente precisar começar a decorar algumas coisas, a gente consegue reativar essas áreas cerebrais, né? Mas é isso aí, meu amor. Eu também não lembro do seu. Eu sei. Ó, a Jaqueline, ela tá dizendo que fica muito tempo sem comer uma porcaria, né? Assim que ela descreve. Mas chega uma hora que bate uma vontade louca de pecar. Ela pergunta, como vocês fazem nestes momentos? Aí ela diz, ó, ontem não resisti a um sorvete, a uma bomba de chocolate, depois morri de remorso. Na verdade é assim, ó, eu e a Érica, eventualmente, a gente comete um pecado, sim. A gente não é tão perfeito assim. Então, por exemplo, às vezes a gente vai numa feira em Londrina, que a gente gosta muito, e a gente come coxinha. Uma coxinha que é deliciosa. Massa de mandioca, que é perfeita. Então, eventualmente a gente faz isso.
Quando a gente viaja nos cafés da manhã, eventualmente a gente come um pãozinho. Doce é bem raro, né, meu amor? Doce realmente a gente come muito pouco. Mas eventualmente... esses dias a gente comeu arroz branco, né? Que não é legal. Mas, pô, você comer arroz branco a cada 15 dias, eventualmente uma vez por semana... No dia a dia, né, meu amor? A gente sempre Agora, procura manter a linha, no né? dia a dia, sempre. Mas, eventualmente, você vai sair vai sair das regras. Isso é não natural, pode virar né? um hábito, né? E isso não pode te deixar com a consciência pesada, não. Só que tem algumas coisas que você pode fazer para compensar. Então, por exemplo, sábado, eu e a Érica, a gente pedala muito. Então, se a gente tiver que abusar de alguma coisa, a gente faz isso na sexta-feira à noite. Não é toda sexta não, tá, gente? Mas eventualmente. Porque aí no sábado a gente vai queimar muito mais caloria. Então dá para compensar. Existem alguns protocolos de proteção cognitiva em que o pessoal fala de 80-20 e até de 70-30. Ou seja, se você ficar 70% corretinho, 30% você errar, isso não vai ser suficiente para piorar a sua saúde cerebral. Então, eventualmente, dá para exagerar um pouquinho. Dá sim. Pois é, olha, muita gente aqui assistindo a live. A Sara Fedrigo até comentou, nossa, não sabia da sálvia, de tantos benefícios. Ela gostou dessa informação. E aqui a Branca colocou que ela já está misturando ali, associando o açafrão com a pimenta do reino também na alimentação dela para temperar. Isso é muito legal. Gente, olha, eu quando faço, por exemplo, um macarrão, e a gente faz um macarrão sem glúten, né, meu amor? Sim. Ali na própria água do cozimento, eu já coloco o açafrão, já coloco a pimenta do reino também. Aí fica com uma cor maravilhosa e fica uma delícia, né, meu amor? Isso aí, muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Aparecida Macedo tá por aqui, a Maria de Fátima Marques, a Ilva Pelizari, que é a mãe da Letícia, também tá aqui assistindo a live. A Neidinha, a Jota, a Miriam Martins Orlandini também tá dando boa noite pra gente. A Helena Grisio, a Preta lá de Najá. Legal. Vera Lázaro também dando boa noite pra gente. Deixa eu ver quem mais. A Ivanete Souza, lá de Najá, ó, tá aqui. Isso, a Ivanete. A Maristela Carolina também tá assistindo. Maristela, um abração pra você. Maristela, legal, ela sempre compartilha o que a gente publica. Obrigado, né? Maristela. Que bom, legal. Que bacana. Obrigada aí pelo crédito. A Andréia Fazoli também tá assistindo Andréia, a live aqui com a gente. Heron Elis Matos. Heron e também Nosso tá casal aqui. maravilhoso. E a Marta Tesolin tá dizendo que essa live é de um grande aprendizado. Eu também acho, viu, Marta? Legal, muito obrigado. bom, né? Deixa eu ver, o Fábio Lopes também tá Fábio, dando boa abraço. noite pra gente. A Vanderleia Ferreira também. Vanderleia. Que legal aqui, ó. O Neto tá por Neto, aqui. Querido, grande abraço. O Valdemar lá de Najá também tá assistindo. Valdemar, gente boa. E aí quando a gente tava falando dessa questão dos números de telefone, né, que o celular deu uma certa preguicinha aí na nossa mente, ele tá falando, e quantos sabem ainda da tabuada, né? A tabuada aí tem que saber, né? Pois é. Meu Deus. Aqui, ó. Essa é para a Érica. Como beber kombucha nesse frio? Jefferson Mar é simples. É só abrir a garrafa para fazer aquele... Põe no copo e ó. Um abraço. Apesar que eu tô eu tô devendo aqui com as kombuchas. Nesse frio a gente diminuiu. A gente diminuiu bastante. A gente tá comendo o kefir diariamente. Mas acho que a gente diminuiu porque não tem, né, meu amor? Eu tenho tido, assim, um pouco de dificuldade de fazer a kombucha, mas é claro, né, a gente sempre vai tentando ali, só que o dia que não tem kombucha, tem kefir. E às vezes tem até os dois. Tem os dois, é verdade. Deixa eu ver quem mais aqui. A Letícia Marquezine também tá por aqui, dando boa noite pra gente. Deixa eu ver. A Sara Fedrigo tá fazendo comentário. Mas isso é verdade mesmo. Também notei o quanto estamos bem relaxados em decorar e memorizar, né? É verdade. Deixa eu ver, ó, a Sandra Mara Série diz que tá amando a live. Que legal. E a Ana Cláudia Dorigon também diz que tá por aqui assistindo com a gente. Legal.
A Sônia Biazon, deixa eu Sônia. ver quem mais. O Willerson também tá aqui marcando as Legal, pessoas. um abraço. Deixa eu ver, meu amor. Ó, a Lilian tá fazendo um comentário. Como é bom ver e ouvir vocês. Ela diz, doutor, obrigada por tanto carinho conosco. Eu que agradeço a confiança. E a Jaqueline Negrete está dizendo, né? Mais uma vez, muito obrigada pela gama de conhecimento. A cada segunda-feira me torno uma pessoa melhor. Que legal, gente. Que bacana. Que legal. A gente agradece muito a confiança de vocês, a participação, né? As lives realmente estão sendo um sucesso. E eu estava falando para a Érica que eu ia falar sobre uma paciente hoje. Ela está assistindo aí, eu não vou citar o nome dela, mas há mais ou menos uns 6 meses atrás, ela compareceu ao consultório. Ela já era minha paciente há um bom tempo e ela estava realmente assim, desanimada da vida. Ela tem muitos problemas pessoais e aí eu falei, puxa, mas você precisa assistir as lives e tentar seguir as orientações. Aí ela me disse o seguinte, ela falou, doutor, a minha vida é muito ruim. Eu tenho uma mãe acamada, eu tenho um filho que me dá muito trabalho, eu estou com um problema financeiro. Então, como é que eu vou fazer para mudar meu estilo de vida? Que a minha vida é muito ruim. Aí eu disse para ela, você não entendeu nada. Não é a vida boa que vai te levar a mudar o estilo de vida. É o contrário. É você mudar o seu estilo de vida para melhorar a sua vida, né? Melhorar a sua qualidade de vida. E aí ela realmente começou a se cuidar mais e hoje ela retornou no consultório com um monte de exame, jogou na minha mesa e falou, doutor, olha aí. Tinha melhorado tudo. Ela estava numa situação de pré-diabetes, ela conseguiu corrigir, ela melhorou os níveis de colesterol, ela simplesmente estava muito melhor. E aí ela entendeu o que eu quis dizer, porque ela falou, doutor, é o seguinte, minha mãe continua acamada, eu continuo tendo problemas com os meus filhos, a minha situação financeira está difícil, mas eu estou me sentindo forte, eu estou me sentindo preparada para lidar com os problemas. Eu não estou deprimida, desanimada, eu estou bem. Então, é mais ou menos isso, gente. A vida, ela é cheia de problemas, né? Desde quando a gente nasce até o momento da morte, são muitos problemas, um problema atrás do outro. E para a gente lidar com esses problemas, o primeiro passo é o fortalecimento interno, não é? É o autoconhecimento, é a segurança. E como é que você consegue isso? Só tem um jeito, é mudança de estilo de vida. É você fortalecer o seu organismo e o seu cérebro. E como é que você faz isso? É buscando algo externo? Seguindo conselhos? Ouvindo palavras vazias? Não. Você tem que se fortalecer. Você gosta de você. E como é que você se fortalece? Mudando seu estilo de vida. Se cuidando. Se você sabe que tem que fazer atividade física, tem que comer direito, tem que saber lidar com o estresse, tem que primar por um bom sono, faça isso, porque isso vai te fortalecer. E aí você vai estar pronto para lidar com os seus problemas. Porque quem aí não tem problema? Quem aqui não tem problema? O problema é o que a gente tem. Mas você estando saudável, de corpo e mente, você consegue lidar com os problemas e achar muitos momentos felizes. Né? Porque eu, particularmente, não conheço ninguém doente que seja feliz. Então, essa paciente de hoje, o que estava acontecendo era o seguinte, ela estava com a vida ruim e ela estava piorando as coisas, destruindo a própria saúde e acabando com o resto de energia que lhe restava. Né? E agora, ela está bem. Então, ela está assistindo, eu fiquei muito orgulhoso, muito contente de ver. E é isso, gente. Primeiro, cuidar de si próprio. Amar a si próprio. Amar a si próprio é se cuidar. E a partir daí você consegue amar os outros. Tá certo? Esse é o recado de hoje. Exatamente. A gente aprende, né, com as pessoas também, Sim, né? claro. Essas lições. Lidar com os problemas com saúde
é uma coisa. Agora, ter que lidar com os problemas estando doente é muito pior. Muito pior. Né? Ó, deixa eu ver aqui. Em clima de despedida, nós temos aqui o pessoal que está agradecendo pelas informações da live. A Lucilene Reganha lá de Najá está assistindo também aqui com a gente. A minha amiga Nancy Schmidt, que saudade de você, hein, Nancy? A gente precisa se ver, hein, pra fofocar naquele sentido bom, né? Tomar aquele café. Ela tá dizendo, aprender de grátis é muito bom. E dando boa noite aqui pra gente, ó. A Jane, ela tá agradecendo, excelente esse aprendizado. A Masumi Tanaka também. A Isa também tá colocando aqui, né, uma reflexão. Acho que devemos ficar com essa ideia, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E a Maria Zalete desejando a todos uma boa noite, uma semana abençoada. A turma aqui batendo palminhas, dando boa noite, mandando flores pra gente, né? A Ivanete dizendo, doutor, concordo, eu também estou mudando meu estilo de vida, estou há mais de 2 meses sem o açúcar, glúten, trigo. E ela fala, obrigada! A Ivanete é um exemplo, é verdade. É ela verdade. Tá se cuidando direitinho. Isso. Legal, gente, legal. Muito bem. Então agora nós vamos pular a próxima segunda. Na outra a gente vai fazer mais uma ainda sobre alimentação, baseado no livro do Dra. Uma Naidoo. Provavelmente a gente vai falar da relação dos alimentos com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá? É um capítulo muito interessante, tá bom? Nossa, quanta mensagem carinhosa aqui no final, meu amor. Ai, que gostoso isso, gente. Meu amigo Alex, craque de bola, tá lá em Fortaleza. Eita, esse cara é maravilhoso. O Alex, nós nunca jogamos junto, a gente só jogou um contra o outro, né? E você me marcava, não me deixava jogar, e a gente não conseguia jogar junto. Mas nós ainda vamos jogar junto. O Alex foi um cracaço de bola. Grande abraço. Tá lá em Fortaleza, que legal. No calorão. Que bom. Pois é. Isso aí, gente. Boa noite, beijão pra todos vocês e até daqui a 2 semanas. Boa noite, gente. Boa semana pra todo mundo. Beijo.